Pessoal, juntando os argumentos do design inteligente, né, com várias publicações científicas, e do criacionismo, a gente percebe que o criacionismo é invencível, que o pessoal fica entrincheirado, às vezes, junto dos seus, né, dos darwinistas, os céticos, os ateus. Eles formam tipo uma religião, né? São os correligionários. E eles ficam um apoiando o outro, né? Porque ainda dominam alguns departamentos de universidades, igual agora no UFG. Aconteceu um absurdo. O coordenador da zootecnia abriu um curso sobre design inteligente com um programa curricular excelente. E a patrulha darwinista, né, que o Dr. Eblin me informou existir, foi lá e cancelou o curso do design inteligente aqui na Universidade Federal. Mas por que eles têm que agir com tal expediente violento? Né? Quando eu publiquei meu artigo, a terceira autora chegou, que estava fazendo doutorado em evolução na França, chegou a ser ameaçada de perder a bolsa. Ligou para mim desesperado. André, tira meu nome do artigo. Porque a patrulha darwinista nazista denunciada por aquele documentário Não é Permitido Inteligência, do Bernstein, atuou aqui no Brasil. Né? E não só atuou, como a revista foi varrida da Qualis, né? Que é uma avaliadora de revistas. E para não ficar manjada a situação, eles varreram umas 500 revistas, assim, logo em seguida. Não sei se foi por minha causa, né? Mas quem sabe. Mas a ameaça criacionista é forte demais, porque você tem a lógica filosófica da causa primeira, uma causa eficiente, né? O nada, não, ou quase nada, não vai produzir quase nada sozinho, né? Muito menos coisas engenhosamente complexas. Porque coisas engenhosamente complexas, elas precisam de estar junto às peças, né? Igual um motor. E quando a gente fala de motor de carro, né, que tem que estar tudo ajustado para poder funcionar, a gente está minimizando, na analogia, algo muito mais complexo que a vida, né? Que é o DNA. O DNA já é complexo. Agora imagina o DNA trabalhando, ele não faz nada sozinho, ele precisa da célula, daquela maquinaria toda ali. Então a complexidade redutível, que é o conjunto de elementos necessários para poder existir a vida mais simplesinha que puder ser concebida ou verificada, ela vai precisar de, no mínimo, instantaneamente, de 300 mil complexidades para ela poder viver. Né? Isso fora a necessidade do ambiente. Tem lugares inóspitos, até na Terra, que a vida não sobrevive. Né? Só fica caçando vida em outro planeta. Aí eles não acham nada, falam, não, há milhões de anos. Tudo deles é milhões de anos. Né? Por falar em geocronologia, o criacionismo está forte pra caramba na questão datacional. Por quê? Por causa das máquinas tokamaks. Elas demonstram que se você acelerar muito os elétrons através de temperatura, plasma conjugada, você consegue atingir o núcleo, mostrando que não existe constância de decaimento radioativo, que é o relógio da datação radiométrica, se houver uma perturbação de velocidade de elétrons,
capaz de atingir núcleos. Então, se caiu um grande asteroide na Terra, gerou efeito plasma, piezoelétrico, som também, que é acelerador de partícula, temperatura imediata e outros efeitos físicos que eu desconheço. Eu cito esses 4 que eu conheço, né? Que é plasma, que acelera muito os elétrons, piezoelétrico também acelera, e som, que é usado inclusive naquelas máquinas ciclotrons, e temperatura, que acelera os elétrons, temperatura imediata na queda de um asteroide. Ou seja, se você tem esses 4 elementos aceleradores de partícula, meu amigo, não tem rocha que não espirre, né? Não tem elemento químico que suporte ficar estável. Quer dizer, a maioria suportou ficar estável, né? Mas não todos, porque vai ter uns ali que a aceleração de elétrons vai arrancar prótons e nêutrons do núcleo dele. Vai sim, já está provado isso. E se isso acontece, logo a queda de um asteroide pode produzir em 1 segundo uma rocha com aparência de 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, 4 bilhões de anos. Isso é simples, né? Porque aí você tem um decaimento radioativo acelerado num dado momento, e aí você produz aí no relógio radiométrico essas aparências de envelhecimento de rocha. Então, quer dizer, acabou a datação radiométrica, esses milhões e bilhões de anos aí, não tem nenhuma fundamentação na ciência, né? Porque quando você leva em conta a ciência, você vai ter que levar em conta os asteroides, que já tem mais. Documentado pelos russos tem 2.000. Aqui no Brasil, no Ocidente, assim, tem 200 crateras, né? Algumas bem gigantonas de impacto. Ou seja, acabou esse negócio de datação. Inclusive, eu cantei uma pedra junto com o Dr. Naor, que foi professor de geologia da USP. Eu falei com ele, o Naor, já estudou se o ângulo da queda do Chicxulub coincide com a manifestação do Deccan, que é uma manifestação magmática gigantesca lá na Índia? Ele, Sandra, interessante, né? Eu perguntei isso para ele. Por quê? Porque quando você dá um tiro em alguém, aqui fica um furinho, mas lá atrás fica um rombo, né? Então, se um asteroide bate com uma velocidade muito grande na Terra, e ela tem o seu interior, vamos dizer assim, pastoso, né? Quente, macio em relação a uma rocha endurecida, fria, eu calculei que a queda de um Chicxulub, ela ia penetrar na crosta da Terra e de alguma forma aquilo ia vazar, né? Ou gerar um vazamento no lado oposto da Terra, como já tem algumas verificações disso em Mercúrio, né? Já identificaram isso. Falei isso em 2009, quando a gente fez um mega debate de 9.000 réplicas e tréplicas defendendo o dilúvio bíblico diante de 4 outros professores, um da USP, um da Unicinos, um da Bahia e um da Universidade de Brasília, UNB. Foi no antigo Orkut isso. Eu fiz até um resumo dos argumentos que nós usamos, eles não tiveram saída para eles. Enquanto que todos os argumentos deles nós temos saídas. Nós temos, né? Vou falar todos, seria muita pretensão, mas a maioria a gente respondeu.
E em 2015, um grande geólogo publicou exatamente isso, e questionando a distância das idades da queda do Chico Schulub e do Deccan, essa distância de idade não deveria existir. Ele coloca isso, inclusive, no resumo do trabalho dele. A gente pode colocar aí embaixo para quem quiser investigar. Né? Inclusive, isso tem ligação com a formação de diamantes, porque no olho da queda de asteroides ocorre formação de diamantes, muita pressão, muito calor, né? Inclusive tem fábricas de diamantes sintéticos que usam muita pressão e calor para poder explosões, para poder produzir diamantes, né? Para cortar vidro, tal, etc. O diamante que vale dinheiro mesmo é o natural. Mas aí o que acontece? Inclusive, quando eu tive aulas de geologia na UFG, o professor falou que a maioria dos diamantes vem do magma. Mas como é que vai formar cadeias carbônicas do magma? Entendeu? Então, essa situação do asteroide bater, sair empurrando material carbônico de vida, né, para dentro do magma, e depois o magma, nos seus movimentos ou em algum vulcão, soltar esses diamantes nas LPIs, né, Large Province Igneous, aí você vai encontrar muito diamante. Então, quer dizer, combina tudo. E a questão da idade cai por essa perspectiva, né, não só em relação à aceleração dos elétrons, mas em relação também à necessidade de que um acontecimento seja logo depois do outro. Não fique esperando milhões de anos para o outro acontecer, né? Você vai dar um tiro aqui, depois de milhões de anos vai aparecer o rombo atrás da sua cabeça, né? Isso é ridículo. Assim como a geologia, por causa da geocronologia, tem se tornado, a geocronologia radiométrica tem se tornado algo ridículo, vai chegando a datar tecidos orgânicos com elasticidade em 68 milhões de anos. Quer dizer, é um verdadeiro deboche, né, que a ciência admite existir em seu contexto, né, depois fica reclamando aí de surgir teorias anti-vacina, terra plana. A ciência tem que se preservar, tem que gerar crédito em si mesmo. Não pode ficar brigando teorias imbecis. Geocronologia e datação já se revelou serem assuntos imbecis quando você gera um absolutismo de que aquela rocha esteve sem perturbação durante 1 bilhão de anos, sendo que aconteceu queda de asteroide aqui na Terra. Aconteceu piezoelétrico, aconteceu plasma, aconteceu temperatura imediata, som. Como é que a rocha ficou imperturbável em seu núcleo? Nunca isso poderia acontecer. Então, a ciência fica admitindo coisas imbecis, coisas já refutadas no seu seio, e aí gera os anti-ciência. Por quê? Porque a ciência está recomendando sopa primordial, o parentesco do homem com o macaco, né? Até o peixe zebra fish, o paulistinha, aquele peixinho, ele tem 80% de semelhança genética e proteica com o homem. O chimpanzé só tem 20% de semelhança proteica. Quer dizer, os genes do chimpanzé, que se parecem com o nosso, se comportam epigeneticamente, porque quando você vai... O gene produz proteína, né? Não produz uma proteína, igual muita gente ainda fala.
dizendo que isso já caiu há 40 anos atrás. Em 1982, Gerald Crabtree descobriu que um gene produz mais de uma proteína, um splicing alternativo, né? E aí eles ainda continuam. Tem muita gente aí que ainda fala que um gene produz uma proteína. Não, a gente tem 25 mil genes e 1.800.000 proteínas. O que define a maquinaria celular e genética nossa é a produção de proteína, de enzima, de hormônios. E aí o que acontece? 20% do chimpanzé é igual a nós. Quer dizer, dos 1.800.000, 1.400.000 são diferentes. Além das outras diferenças que o homem tem do chimpanzé, né? Porque você pega aí plantas que têm parentesco evolutivo, né? Evolução biológica é fato, mas evolução histórica é uma bobagem. A própria evolução biológica condena a evolução histórica. Por quê? Porque se a evolução biológica é fato e as coisas se modificam, por que o registro fóssil está tudo repetido? Está repetido porque sepultou população de espécies, provando o dilúvio. Os fósseis provam o dilúvio, não prova a evolução. Então a evolução é fato, biologicamente falando, e por ela ser fato, a evolução histórica não pode ser fato. A evolução histórica revela o dilúvio bíblico. Esse foi o tema central do artigo que eu publiquei e que teve essa perseguição toda. Mas então o criacionismo é muito forte, ele tem argumentos assim imbatíveis, né, que a academia não, tem a causa primeira, tem a complexidade irredutível, tem o questionamento da constância do decaimento radioativo que derruba a geocronologia. Tem a própria evolução. A evolução ajuda o criacionismo. Por quê? Porque ela ocorre nos limites taxonômicos, em torno ali de família, e não fora deles, tanto no registro fóssil, muito mais no registro fóssil, né, quanto na nossa biodiversidade hoje. Vai tentar cruzar fora do clado, você não consegue. Pode até forçar a barra de alguma coisa aí, mas não existe. Outro dia esses falaram que misturaram macaco com gente aí para um embrião aí. Eu falei, não tem jeito. O cromossomo a revista El País divulgou isso, né? O cromossomo do homem não dá emparelhamento com o macaco. Já tentaram 1 trilhão de vezes fazer isso, os darwinistas não conseguiram. Aí a revista El País andou falando isso. Eu falei, não tem jeito. Quando eu fui ler a matéria, o artigo científico, já tinha cruzado, né? E aí depois eles colocaram alguns elementos, depois do embrião já o crossing over já ter acontecido. Então aí não vale, né? Aí não espelha nada do que ocorre na natureza. Eles colocaram elementos lá. Mas então o criacionismo tem muita força, dá para explicar a nossa realidade, as nossas origens, né? Tem do assunto da entropia genética, esse é o melhor de todos. Com J.C. Sanford, apoiado por James Tour, que é considerado pela revista Times um dos 10 maiores químicos da atualidade. E o John C. Sanford, que era ateu evolucionista e se tornou criacionista e cristão, ele é o inventor da técnica de melhoramento genético GenGAM. E ele já publicou vários artigos aí provando que o sistema de a evolução é uma ilusão, porque considerou que mutação poderia, né, fabricar um X-Men, poderia fabricar uma complexidade na natureza, quando na verdade a mutação, a maioria delas são deletérias, né? Na proporção, uma pesquisa aí publicada, de Escherichia coli, a proporção de mutação positiva para negativa é de 1 positiva para 1 milhão
de deletérias, degenerativas. Então é igual Jesus falou, nós estamos degenerados e vai chegar o tempo da regeneração. Né? E eu passei a estudar genética por causa que uma vez eu não sabia nem o que era DNA e o cara me falou assim, olha, tem um defeito gerado por um vírus lá, numa posição do DNA que é igualzinho no gorila e nosso. Então nós somos parentes lá atrás. Eu não sabia nem o que era DNA, eu orei a Deus, o Espírito Santo falou assim comigo. Pergunta a ele se esse defeito que ocorreu nessa posição costuma ocorrer muito nessa posição ou foi aleatório, né? Porque se fosse aleatório era muita coincidência ocorrer no mesmo lugarzinho, né? A mesma mutação. Mas se ali naquelas regiões ali costumava acontecer inserção de vírus e defeitos e mutações, no chimpanzé e no homem, devido à igualdade das estruturas, então não era prova de parentesco nenhum. O Espírito Santo mandou fazer essa pergunta. Eu, sem entender DNA, eu perguntei, é aleatório ou o local costuma dar muito defeito? O cara que entendia de genética na época, Manuel Doria, ele foi e respondeu, não, você ganhou o debate, realmente essa região aqui dá muito defeito e isso não é prova. Ele me deu os parabéns. Mal sabia ele que eu nem sabia o que era DNA naquela época. Aí foi aí que eu comecei a estudar genética. Eu falei assim, então Deus gosta de ciência. Quer dizer, é lógico que Deus gosta de ciência. Ele é o autor do DNA, ele é o autor da célula, ele é o autor da vida, o autor dessa terra. Por isso que 90% dos cientistas têm uma religião. E 10% já tiveram ou têm uma experiência com Deus. E no meio dos 10% tem um outro ateu ali. Quer dizer, muita gente acha que cientista é tudo ateu. Né? 90% dos melhores cientistas que ganharam o Nobel, pelo menos pelo critério do Nobel. Tem gente que não aceita o critério do Nobel, mas é um critério. Né? Ganhou prêmio Nobel, eu acho que os caras que ganharam o prêmio Nobel são muito bons. Né? Teve um ateu agora que ganhou o prêmio Nobel, na área de química, mas eu fui olhar a ficha dele, ele é filhinho do papai, entendeu? O pai dele já tinha ganhado o Nobel, aí passou uns esquemas para ele lá, para ele ganhar também. Né? Porque aí se escorou no ombro do gigante do pai dele. Ou seja, às vezes, se você tem um pai muito bom na coisa, você perde o seu mérito, né? Você é filho de fulano, você não é o tal, né? Pode ser também que ele tenha muita inteligência, mas ele fez umas declarações bestas aí que eu falei assim, só ganhou o prêmio Nobel porque era filho do fulano, senão não ganhava não. Então, gente, o criacionismo é muito forte, está com cientistas de peso, né? O ganhador da medalha Thompson, Marcos Nogueira Ebre, brasileiro. Estava olhando na Wikipédia, todo mundo que mexe com espectrometria de massa ganha prêmio Nobel. Não sei porque que ele não ganhou ainda, porque a Sociedade de Espectrometria de Massas elegeu ele como o melhor, né? Brasileiro. Ele teve que sair da Unicamp lá, onde ele dava aula de química, porque a patrulha darwinista perseguiu ele. Ele me falou isso. Mas ele está aí defendendo o criacionismo, né? Debaixo de muita crítica, mas com bons argumentos, cada vez melhores, né? O James Tour, fator H, 134. Fator H, para quem não sabe, é a relevância do cientista nas citações de outros trabalhos. É dono de mais de 100 e tantas patentes. Patente é o gol. Porque se publicar é uma coisa, agora defender a validade da sua invenção, da sua inovação e ter uma patente, puxa vida, o cara tem que ser muito competente. Tanto o James Tour quanto o John C. Sanford são donos de
dezenas, centenas de patentes. O James Tour eu sei que é mais de 100. O John Sanford, eu não sei se ele... É mais de 30 patentes que ele tem. Em genética, entrega de medicamentos à célula, coisas assim bem complexas. Tudo defensor do criacionismo. Né? É difícil achar um cara bom que sai defendendo o evolucionismo darwinista. Você acha aquele Dawkins lá que é uma piada. O cara tem uns argumentos retóricos que a pessoa que não tem experiência filosófica cai na lábia dele. É um 7,1. Tanto é que a nota dele, o índice Scopus dele é baixo, acho que é 5. Né? Nota 5. A idade dele é baixíssimo. Né? Do Marcos Nogueira Reber é 65. Do James Tour é 134. Do Gerald Crabtree, que eu acho que devia ter ganhado o Nobel porque descobriu que um gene produz mais de uma proteína, é 111. Tá certo que ele não se declara criacionista, mas ele, um dos últimos trabalhos dele, que defendeu que o homem hoje está mais retardado do que há 6.000 anos atrás, eu li o artigo dele publicado na Trends, se chama Frágil Intelecto, e não achei onde que ele sustenta esse negócio de 6.000 anos atrás, porque o que ele cita é um artigo publicado na Nature, que fala que o acúmulo de mutações deletérias começou de 5 a 10 mil anos atrás. Mas não fala 6.000. 6.000 é calendário de Acha, é bíblico. Para mim ele deu uma cutucada no ateísmo e deu uma, sei lá, só perguntando para ele. Porque ele foi falar 6.000 anos atrás, né? Não sei porquê, não investiguei muito também não. Se alguém puder investigar e me falar. Mas independente disso, ele defende a entropia genética, a degeneração genética do cérebro humano. Ele fala que o ser humano no passado tinha muito mais inteligência do que hoje. Coisa que a gente vê nas artes, na literatura, né? A gente vê na escultura, como que os homens do passado conseguiam fazer coisas que hoje o homem não consegue fazer mais. Eu pego uma música de Sebastião Bach, eu posso ouvir ela 1000 vezes que eu não consigo reproduzir os detalhezinhos dela. Né? Não sei se eu fosse muito bom de ouvido, tem gente que consegue, mas eu não consigo. Mas a maioria, aliás, quase todo mundo que eu conheço não consegue, só se tiver a partitura ali para poder reproduzir. Né? Os detalhes, a riqueza da música dele. Assim é na literatura, no pensamento. Você pega uns caras que escrevem há 100, 200, 300 anos atrás, você vê a superioridade do pensamento deles para hoje. Hoje a gente tem uma superioridade tecnológica por causa do acúmulo de informação, sistematização de informação, mas a capacidade intrínseca do homem hoje é pior. Nossa saúde caiu 11%, foi feito nos últimos 10 anos. 11% caiu a saúde humana. As doenças só estão aumentando. Principalmente doença neurológica, Parkinson, Alzheimer, TDAH, autismo, né, que o Marcos Mion fica divulgando aí, o aumento. Então, gente, o criacionismo prega o quê? Que Deus criou as coisas perfeitas, elas vêm se degenerando. A entropia genética prova isso. Isso vai de encontro contra o criacionismo, ao encontro a favor, né? De encontro bate de frente com o evolucionismo. Então a gente tem que respeitar o criacionismo como ciência de ponta. A ciência encontrou, como diz se for Benjamin Franklin, não sei quem falou, que os homens, na busca do conhecimento, galgam a montanha e lá em cima encontram os teólogos. E é assim que a ciência caminha. Ela vai estudando para enxergar que Deus estava certo. Encontrar Deus. E a ciência já encontrou a Deus, que é o design inteligente, que é o criacionismo, que é o modelo bíblico.
Vai ter dificuldades? Tem. Em qualquer modelo você vai ter dificuldades, mas está mais do que provado, mais do que evidenciado, já que em ciência não se prova nada, se julga as melhores inferências, né? Está mais do que evidenciado que o criacionismo ele tem uma leitura da realidade muito mais harmônica com a lógica, com os dados, do que paleontológicos, até evolutivos, do que o darwinismo sintético moderno, o evolucionismo moderno, sintético. Né? A gente tem hoje material de sobra para mostrar isso. E os evolucionistas estão entrincheirados. Antigamente eles debatiam na internet, hoje tem debate mais. Já estão fugindo, cada um para sua trincheira, para receber apoio dos seus correligionários, daqueles que acreditam na mesma bobagem que eles. Né? Aí eles ficam lá batendo nas costas um do outro, chamando nós de imbecis, de atrasados, de medievais, mas não vem para o debate. Se vier, apanha. Né? É isso que está acontecendo. O criacionismo é invencível e a pós-modernidade já pode cantar vitória em relação à mudança do paradigma evolutivo na academia. Né? Isso vai implodir amanhã ou depois, porque está cada vez mais óbvio a supremacia do criacionismo sobre o evolucionismo, mostrando que o criacionismo pode voltar à sala de aula, às publicações científicas que já estão acontecendo, e que o modelo de pensamento de história da vida, de origem das coisas, evolutivo, está falido, já está derrotado, já está caído, já está sendo defendido por pessoas de baixo escalão científico. E as pessoas do mais alto escalão científico respeitam o criacionismo. Igual o Dr. Eber lançou um livro aí, teve assinatura de 3 prêmios Nobel no livro dele. Então já podemos visualizar, né, uma mudança muito grande aí em relação ao debate criacionismo versus evolucionismo. Um grande abraço aí, se inscreva no canal e compartilha o jornal www.jornaldaciencia.com.br, onde tem várias novidades, vários assuntos, inclusive esse. Né? Um abraço.